Quais os principais erros de projetos e vícios ocultos de uma edificação? Olá, hoje vamos falar sobre erros de projetos e vícios ocultos nas edificações. Nosso convidado é muito especial, que é o Gustavo Gartner, síndico profissional aqui em Balneário Camboriú, e ele fala que ele atende médios edifícios, mas não é, gente. Os edifícios são enormes, são grandes, é referência aqui na nossa região. Muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Miriam. Então, meu nome é Gustavo Gartner, eu atendo desde 2014 na área de síndico profissional aqui em Balneário Camboriú. Sempre o meu foco foi dentro da área de condomínios de médio padrão e sempre focando dentro da parte de manutenção preventiva voltada à qualidade. E tem uma questão aí técnica também de formação, Gustavo? Que minha formação base, né, é engenheiro ambiental e engenheiro de segurança do trabalho, e hoje eu voltei para a academia, né, é um desejo, né, e pela própria função, pelo trabalho que eu desenvolvo, né, então voltei para a academia hoje na parte de engenharia civil. A engenharia civil muito importante aí para os condomínios, né, Gustavo? E a gente quer saber, Gustavo, assim, a gente sabe do padrão também dos edifícios, da correria toda que é a tua vida, da equipe, mas eu quero, assim, que a gente explore essa questão dos erros de projeto, porque é uma ligação, muitas vezes, assim, que acaba caindo na mão do síndico. Às vezes a construtora nem imagina que vai ter aqueles problemas, ou imagina e acaba repetindo o erro, mas queria a tua visão geral, assim, de alguns exemplos, inclusive quando se fala em erros de projetos. Então, hoje erro de projeto, ela é uma variável bastante comum, né, na entrega de condomínios. O erro de projeto, assim, que a gente tem observado com bastante frequência, ele vai estar voltado bem na parte de operação. Ela é uma coisa assim que me pega, que me pesa, né, e me faz falar. Então, o custo de vida, o custo dos empreendimentos em Balneário Camboriú, todo mundo sabe que é elevado, né? O custo do metro quadrado ele é elevado. Né? E algo que chama a atenção do cliente, né, são as áreas comuns, e quanto mais coisa tem na área comum, né, para ser utilizada, melhor. Então, as construtoras acabam esquecendo um pouco da parte de operação, da parte que para fazer funcionar aquele empreendimento se necessita de funcionários. Esses funcionários vão necessitar de local para se alimentar, de local para se descansar, de local para ter produtos de limpeza, para ter máquina de lavar roupa, né, para lavar panos. Então, isso é uma coisa assim que se vê muito arrochada, né? Alguns empreendimentos, algumas construtoras, elas conseguem sanar, mas de forma geral, isso é uma coisa assim, é um erro de projeto que eu acho bastante importante e que deveria ser visto. Porque a função, né, o condomínio, ele funciona porque tem gente lá dentro para fazer ele funcionar. Outro erro de projeto também é a parte da sala para administração, né? Então, o condomínio ele vai ter uma vida útil, né, de projeto lá, vamos botar 50, 80 anos, né? E durante esse período ele tem, por exemplo, a documentação do INSS, 30 anos para guardar essa documentação, né? Vai ser guardada onde? Então, se vê esse esquecimento, vai ficar na casa do síndico, vai ficar na administradora. Imagina, 30 anos de pasta, né? Onde é que vão ficar? Né? Ainda essas pastas, se faz a necessidade de você ter... De forma segura ainda, né? Isso, e ter o documento físico. Muita coisa, pode ir na nuvem, pode estar digitalizada, mas tem documentação que não, ela vai ter que, ela é obrigatoriamente que estar em meio físico. Né? Então se esquece isso, né? Se prioriza, claro, a venda, se prioriza o condômino, o morador, o investidor, mas essas áreas não são tão descartáveis, né? Você tem que pensar um pouco. E como assim, e outra coisa que se observa de erro de projeto para balneário, prédios altos, a parte da arquitetura também, muito da arquitetura vem mudando para chamar atenção e tudo, e se vem esquecendo um pouco de atender, vou dizer, toda a norma NBR 15575, né? Ela tem um requisito que é a manutabilidade. Então, a fachada, como é que foi pensado para fazer a manutenção dessa fachada? Então, o pessoal bota vidros, né, em positivo e negativo,
bota fachadas de vidro, bota hoje em dia, que eu acho que tem melhorado muito, a fachada ventilada, né, frente ao que era a pastilha. Mas como é que vai ser o posicionamento do cara que vai estar lá para fazer essa reforma? Né? Qual é o equipamento que vai ser usado? Né? Isso, também com relação à parte de internamente, né? A construtora tem feito às vezes a tubulação para fazer o shaft de comunicação que vai passar a televisão, que vai passar a internet. Ela consegue, ela até faz o shaft com a tubulação até que hoje está ok. Depois da pandemia, né, veio a fibra ótica, se tornou cada vez mais comum. Fibra ótica é fina, passa de forma fácil. Só que ela, na hora da distribuição, ela precisa de um local que vai receber isso aí e vai distribuir para dentro, né? E tem recebido shafts de 70 centímetros, 70 por 60, 60 por 60. Então, qual é o custo que isso aí teria para uma construtora de fazer um shaft, por exemplo, de 1,20 por 1,20, que fosse melhor planejado, né, para que se conseguisse ter mais empresas, né, oferecendo serviços de qualidade para dentro dos condôminos. Em relação também às próprias áreas comuns, academia, na questão do uso mesmo, você percebe algumas questões que às vezes tem que alterar ou agora mudou bastante, né? Depois da pandemia, os usos das ela áreas. Mudou, depois da pandemia ela mudou. O tal do cinema, né? Que antes era tudo tiraram o cinema, realmente o pessoal tem tirado o cinema. A gente não via muito uso do cinema, assim, eu acho que até o próprio apartamento, né, se teve a tecnologia para dentro e o pessoal ficar em casa, fica mais, não sei, agradável. Tu falou da academia. Academia, assim, tem até com relação aos últimos projetos, eu tenho visto com um tamanho legal. Mas a situação do equipamento que está sendo entregue, muitas vezes ele fica no básico. O morador ele quer alguma coisa a mais. Né? Então, o que se vem? Daí tentar aproveitar aquilo que a construtora colocou, né, com o que o pessoal quer para tentar ajustar e não perder aquele equipamento, não ter que comprar um equipamento mais completo e eliminar aquele lá, porque já foi pago. Sim. Né? Então, mas assim, tem melhorado, o pessoal tem pensado mais nesse uso para academias. Isso aí, incentiva também o pessoal a fazer esporte. Isso. Muito bom. E, Gustavo, em relação também aos vícios ocultos, né? Para a gente citar alguns exemplos do que a gente vê mais aqui, principalmente na região, e aqui é uma área litoral, né? Então, eu já imagino que as pastilhas, mas eu quero que você cita assim, alguns exemplos na prática mesmo. Exemplos assim exemplo que eu passei, né? E não passei só uma vez, passei mais de uma vez. Né? Vício oculto primeiro, né? O vício oculto é aquele que está oculto, você não viu, você vai ver só na hora que foi meter a mão. O que se mais vê de vícios ocultos, assim, que tem até uma parte financeira bem pesada, ela vai estar envolvendo revestimentos cerâmicos. Né? Então a fachada, a gente tem percebido, o pessoal na hora da execução faz-se uma fachada e a junta de movimentação ela não está dentro do padrão da NBR. Né? Utiliza um material, por exemplo, um PU40, que ele tem um módulo muito alto, ele não consegue dilatar de forma, eu vou falar correta, mas uma forma com um bom desempenho. Né? Então o que acaba acontecendo? Você vai fazer após, aí tem que ver o manual lá, mas coloca 2 anos, vai ter que fazer essa vistoria. Fez a vistoria, abriu e viu que ela não tem a forma correta. Se não tem a forma correta, não adianta fazer de novo. Sim. Você tem que acionar a construtora e é um custo elevado para a construtora. Mas você comenta assim que a construtora também está sendo ágil nessa questão de fazer esse tipo de situação? Desse tipo de situação, assim, a construtora, eu não botaria como ágil, né? Como cliente, eu gostaria que fosse mais ágil, tá? Mas ela normalmente não questiona muito, se verifica o laudo, verifica o que tem, realmente está embasado na normativa, na NBR, vai se proceder a fazer essa correção. Então, o que eu tenho visto é que elas contratam uma empresa para fazer isso, e é um serviço demorado, é um serviço caro. E faz sujeira e toda aquela... Sujeira, incomoda, o cara está cortando a fachada a leste, a oeste bateu o vento, entrou toda a sujeira lá
Então, é um incômodo que acontece, daí está fazendo o serviço, o morador está reclamando, mesmo que não seja aquele diretamente afetado naquele momento. Sim. Mas ele vai reclamar porque o vento vai acarrear essa sujeira. E assim, só para a gente ser redundante, então, por exemplo, uma dica também para as construtoras, além dos síndicos, que é o público que mais assiste o canal, mas a gente sabe que tem engenheiros, arquitetos, quando fala dessa NBR da norma de desempenho da 15.575, tem que se prestar mais atenção na questão da manutenção da edificação. Eu acho que ela é esquecida. Ela se atende mais, talvez, situações que por exemplo, ela vai pegar, laudos pegarão mais naquele desempenho, como foi colado, se tem som-cavo, né? Então, patologias que sejam mais fáceis de ver. Né? A manutenção, normalmente quem vai gerenciar não é o engenheiro, Sim. É o síndico, então ele não vai pegar tanto nisso, ele não vai ter uma capacidade técnica de poder julgar aquilo lá. Né? E normalmente passa batido, ele vai resolver isso e outras coisas que tem uma demanda maior no dia a dia dele. Aquele ponto de ancoragem, por exemplo, é uma curiosidade agora, está sendo entregue também ou é algo que... Entrega-se, assim, ó, o ponto de ancoragem daí vai depender da construtora, né? Tem construtoras que elas pensam mais e entregam mais pontos de ancoragem. Daí tem que ver como é que vai ser como foi feito o projeto, né? Mas normalmente, assim, ó, no mínimo, vai ter o ponto de ancoragem que vai estar relacionado ao corpo de bombeiros, né? A gente tem visto falta de ponto de ancoragem. Sim, a cada 2 metros, né, se não me engano, pela normativa. Hoje em dia, tem que confirmar. E tem o aço 304, tem todo uma... Isso, né? Vai não ter teste de arrancamento, ele vai ter que ter a cada ano, né? Você tem que fazer isso. Não pode usar também o baldinho, nada daquilo, não. Então, eles têm entregue, mas as construções estão tão diferentes que às vezes não basta só aquilo. Você tem que ter um desvio de corda, você tem que ter um ponto de posicionamento, né? Você tem o pessoal da cobertura, como é que vai ser a situação com o pessoal da cobertura? É sobre a cobertura, que muitas vezes a gente vê o rooftop hoje na tendência dos edifícios mais novos e o morador tendo como morador na cobertura. Muda muito na questão da gestão? Assim, ó, quando é o rooftop, a parte comum, ela é mais fácil, porque daí quem gerencia aquilo é comum, você consegue fechar, você consegue gerenciar algo que é de todos. É mais complicado gerenciar algo que é só de uma pessoa. Né? Mas a questão do barulho, essas situações assim... O problema, ele não vai ser o barulho, ele vai ser o acesso. Daí, assim, a pessoa lá, ela tem um cachorrinho, ela tem um filho pequeno, daí o pessoal tem que entrar para passar material, ele vai ter que entrar para fazer algum tipo de desvio de corda, algum tipo de contrapeso, né? Vai ficar aquela estrutura. Às vezes tem empreendimentos, hoje até melhorou, mas o pessoal exige retirar o guarda-corpo. Mas como vai retirar um guarda-corpo com criança e tudo? Né? Então são problemas que a engenharia, o síndico, ele vai ter que gerenciar essa situação. E às vezes tem morador que diz, bateu o pé e não quer. E daí? Como é que você faz a manutenção? São os desafios de ser síndicos, né? Isso, realmente não é para qualquer um. Gustavo, em relação à equipe, né? A gente viu lá, tem uma foto sua aí, vou pedir até para a gente colocar uma foto sua com uma equipe. Como que é iniciar essa formatação dessa equipe, sendo que a gente sabe que um dos maiores desafios é a mão de obra aqui na região? Olha, Miriam, com relação à equipe, a gente tenta fazer a seleção, né? Ter o currículo, conversar com a pessoa, às vezes até conseguir conversar com o antigo patrão. Boas práticas conseguir, mas assim, a boa equipe ela vai estar... Você pode fazer tudo, achar que é uma maravilha. Na hora de estar com a pessoa, é ali onde você vai formatar. Então você pode ter um cara de RH sensacional para você selecionar. Mas na hora de operar, o bicho pega um pouco mais. Essa pessoa, ela vai ter aderência ao prédio, né? Hoje assim, ó, a formatação principal, o que vai trazer o principal? Quanto vai ser pago? Balneário ficou muito caro. Sim, é caro. Fora de balneário ficou caro. Né? Então não adianta chegar e querer pagar salários baixos para alguém que vai ser, por exemplo, um cargo de liderança dentro, que é um zelador. Né? Então, vai ter que ter ele, claro, quem vai aceitar isso aí também, quem esteja mais preparado. E vai ter que ver se ele vai ter que ter adesão com o morador. Às vezes o morador, aquele grupo de moradores lá, eles têm um tipo de funcionamento, de conversa que não se encaixa. E você vai perder. Até um bom profissional, mas ele com o morador ele não é.
Teve um caso, assim, que eu lembro até que eu conheci num dos edifícios teu, que você administra, né? Que era um zelador e o filho queria ser zelador também. Tá tendo esse movimento, você vê, assim, do pessoal mais jovem, de também querer se profissionalizar, do porteiro ser zelador, do zelador estar estudando, ou isso aí realmente é um grande desafio? Eu coloco como desafio. A gente incentiva o zelador a fazer um curso, né? Então, existe dispositivo dentro da convenção coletiva no qual, se ele faz o curso, né? Existem algumas matérias, alguns requisitos ali, ele ganha, se eu não me engano, 5% a mais no salário base dele, né? Então, isso é um incentivo para ele estudar, né? Para ele buscar isso, para ele ganhar um pouco a mais. A situação do porteiro. É bem difícil o porteiro 12x36 querer. Ela realmente não é uma movimentação comum. Eu vejo mais comum, às vezes, um zelador que não tem tanto aquela vontade e querer ir para o 12x36 na portaria do que a portaria subir. Né? A gente tem conseguido mais zeladores, indicações, né, de gente que já foi zelador e saiu. Normalmente pessoas há 35 anos para cima. Né, tem até melhorado ultimamente, né? A gente tinha um passado com o pessoal que tinha ensino básico, hoje em dia tem o pessoal já com ensino médio, né? Mesmo que tenha uma dificuldade, né? Ele tem que saber mexer no celular, ele tem que saber mexer num programa de manutenção, ele tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, não é só, o zelador não é mais só limpar, trocar lâmpada, né? Fazer pequenos reparos, né? Ele tem que saber conversar com a equipe, conversar com o morador. Então... e esse é um dos assuntos que eu quero, puxando para essa questão de saber usar o celular, saber usar um sistema. A gente sabe também que você é um síndico que insere a tecnologia realmente no teu trabalho. Uhum. Pode passar um pouquinho para a gente? Existe um sistema que, no caso, você consegue ter essa visualização da manutenção, aí o zelador te ajuda também nesse item? Já fazem uns 3 anos a gente tem o uso de uma ferramenta chamada Eleme. Hoje está em todos os nossos condomínios têm essa ferramenta. Essa ferramenta ela é um sistema de gestão de manutenção preventiva, corretiva, obras e documentos periódicos. Basicamente, ela tem mais funções, mas eu vou citar essas 4 maiores. Manutenção preventiva, você vai fazer todo o planejamento, né, da manutenção que seja da tua equipe local, do teu zelador, as vistorias que ele vai fazer, pequenas intervenções que ele vai fazer, né? Elas podem você fazer essa intervenção e gerar uma corretiva, que daí é a segunda. Corretiva é aquilo lá onde está demandando dinheiro. Você verificou ou quebrou ou vai quebrar. Vou chamar a empresa X, ele abre a ordem de serviço, ele põe a foto, ele descreve, atrasou, ele comenta, né? Você consegue subir valores, quais são os valores, qual que é a empresa responsável, então você consegue fazer uma gestão maior ali, que antes você fazia o quê? Alguns fazem por Excel, outros faziam por planilha na mão, outros utilizavam um Trello, né? Então isso ali, ela tem auxiliado muito, e auxiliado muito na documentação periódica. Então assim, o condomínios hoje, você tem pelo menos, chutando, 20 documentos periódicos anuais que você, como síndico, tem que controlar. Vai ter o alvará, vai ter manutenções de válvulas redutoras, vai ter a situação do bombeiro hoje com a mudança agora que teve nas instruções normativas aqui em Santa Catarina. Foi a 02. Todas elas foram modernizadas. E agora o síndico tem que... o síndico agora ele tem mais responsabilidades, né? Mas para essa responsabilidade ele vai ter que ter documento de alguém que seja habilitado. Sim. Então isso aí você controla como? Dentro dessas obrigações, seguro de vida, certificado digital. Então você tem ali uma ferramenta que você consegue vamos colocar 80% de toda a tua gestão você consegue fazer ali de forma fácil. Vai depender de gente? Vai. Dependendo do teu escopo, como é que você tem ali, quais são os prédios. Né? Mas assim, não vai faltar ali, pelo menos vai ter o zelador, que é o cara que vai estar todo dia vendo, registrando, verificando, né? E você vai ter você, como síndico, né? Ali, vai ter os alertas, tem os prazos, quais são os prazos, então ali tem toda a organização.
E também tem um item que imagino que seja interessante dentro desse sistema, é que você saber também ter dados, né? E você saber se aquele equipamento está sendo bom, a vida útil de cada marca, de cada produto. Isso, você consegue até consegue fazer filtragens por, a gente bota lá, elementos, né? Então, vou ter o elemento, sistemas e elementos. Então, elemento ar-condicionado, você consegue puxar o que é de ar-condicionado. E daí, claro, como foi registrado esse ar-condicionado, você consegue ver a cada tanto. Vou ver como é que está o ar-condicionado aqui, né? Ou quebrou, pô, eu tô achando que isso aqui quebrou de novo. Consegue ver quanto que quebrou, né? O que houve, as últimas quebras é a mesma coisa, né? Às vezes você consegue puxar, pô, mas essa situação eu fiz o registro aqui, pô, faz 30 dias, né? Isso aqui tá na garantia, né? Então você consegue ter, assim, ó, tira um pouco da tua cabeça de ter que estar puxando tudo na tua memória. Você tem ela num sistema, você tem E ela acho que é aí que está o desafio, né? Porque eu vejo assim como gestor, que é todo mundo seguir aquele protocolo, né? Esse é um dos desafios. É um desafio, né? É um desafio que daí tem que, assim, ó, cada gestor ele vai ter que criar uma forma para realmente a pessoa que é o teu braço direito, o zelador, ele vai ter que se sentir que, além dele ter o apoio, ele ter a cobrança. Toda manhã eu vou abrir e vou ver o que ficou de ontem devendo. Né? Então você consegue ver, consegue daí cobrar ele, ou por que ficou devendo determinada manutenção, ou por que estava agendado que era para o cara da piscina lá da bomba e ontem e ele não foi, tá aí sabendo? Então já vamos atrás de saber. Então você consegue, e daí essa cobrança ela cria certa proatividade o hábito, também, né? Também. Porque assim, ele pega, já tá terminando o dia de hoje, pô, o cara da bomba não veio, né? Pô, amanhã o Gustavo vai me cobrar esse negócio. Né? Ele já dá um jeito, já vê amanhã, ele já está com a resposta. Então isso também é muito bom. O sistema ele ajuda muito nisso. Muito bom, eu sou super adepta a sistemas. E aqui, falando um pouquinho sobre inovação, sustentabilidade, o Gustavo já citou, por exemplo, as fachadas ventiladas, algumas situações assim, mas entra o sistema como uma ação sustentável, não deixa de ser, porque você vai, né, muitas vezes antecipar algum problema que poderia, às vezes, ter um descarte no meio ambiente e é um item também, né? E economia também. Não pode esquecer que a gente fala de sustentabilidade, não é só ambiental, tem a gestão financeira envolvida. Então, tem economia de papel, se é para colocar dentro da ambiental. Da parte administrativa, que é onde vai forçar mais a situação ambiental, é o papel, é o consumo. Você reduz o consumo, porque praticamente você vai ter, a hora que eu vou querer imprimir um relatório, que hoje normalmente você faz um PDF e manda. Sim, e pronto, tá mais feito. um item. E mais alguma situação assim que eu imagino também que é um desafio, é a gestão ambiental, o sistema a gente falou, o que mais você vê assim, que reservatórios? Na parte ambiental, assim, é um desafio, a parte ambiental no condomínio ela é um desafio que ela demanda muita energia do gestor. Apesar da gente ter a escola, que ela ensina a criança ela é um promotor muito bem visto, ele é um promotor muito forte dentro do condomínio, porque ele pesa na família, ele cobra o pai, então isso é interessante. Mas mesmo assim, a educação ambiental para separação do resíduo sólido, né, que é algo que já vem desde 2012, se eu não me engano, já que existe essa obrigatoriedade, né? Então já estamos com 12 anos dessa situação, né, de ter que fazer a separação do resíduo sólido. O que faz depois a gente não sabe, né? Porque a gente ouve falar que só 4% é uma vergonha, né? Do lixo do Brasil inteiro, realmente. O que eu vejo é muito assim, a dificuldade é da separação, do pessoal separar em casa. Vamos dizer assim, no prédio hoje, talvez 60% separa legal, né? Mas ainda é muita gente que não separa legal. Né? Então, essa campanha da gente conseguir fazer, Balneário Camboriú, né, ela tem a coleta seletiva. Infelizmente, a gente não consegue ter, né, o prédio não está pensado para você fazer uma reserva dentro do que o caminhão passe. Né? Então, você tem uma central lá, um prédio de 80 apartamentos, e o caminhão vai passar 2 vezes na semana, né? Às vezes, no meio desse entre caminhão, você não tem mais espaço, vai ter que ir para o lixo comum, ele não vai conseguir ir lá para a triagem, né? Para o pessoal que tem
esse contrato, esse acordo com a prefeitura. Imagina na temporada. Né? Na temporada mais ainda. Então essa situação. Mas com relação ao resíduo orgânico, a gente tem esse desafio. Assim, hoje as construções elas estão vindo, por exemplo, com a reserva, né, de água de chuva para fazer uso nas áreas comuns em lava-piso. Hoje praticamente é isso, exceto um ou outro condomínio que vai ter um lead, vai ter um negócio mais... Mas acho que nem balneário, não sei se tem, acho que estão vendo lá para Bombinhas, aí tem empreendimentos mais nessa linha. Tem, Curitiba é um exemplo, né? Ou Curitiba, mas assim, o que foi entregue, perfeito. O que não foi entregue, prédios mais antigos, né? Vamos fazer um desenvolvimento para a gente ter uma caixa de coleta. A gente vai cair no mesmo problema que a gente começou falando lá do projeto, né? Não tem área comum disponível, né? Então vai botar como? Né? Ou às vezes, onde ela é disponível, você não consegue puxar uma prumada de água, de cano para botar lá. Né? Então, mas você vai pegar mais isso aí. Não há área, dificilmente você vai ter uma área comum para você fazer essa reserva e poder usar daí para calçada. É uma iniciativa muito legal, mas ela é bem difícil de ser aplicada aqui. Sim, é verdade. Às vezes tem que ficar de olho também, assim, tá chegando gás natural, e daí às vezes ali vai acabar modernizando, depois ali onde poderia ser, a lixeira pode aumentar, mas tudo no condomínio, cada condomínio tem a sua... Vai, assim, o gás natural, ele vai cair dentro do que... Qual que vai ser o custo? Porque ali você vai ter que balancear, né? GLP e gás natural. Você consome mais gás natural que GLP. O poder calorífico dele é menor, né? Vai bater junto com o teu contrato de GLP. Tá mais ou menos parelho. E aí, vai valer a pena você modificar, porque vai ter que modificar todo mundo. Todo mundo. Né? Então, alguém comprou, isso eu vejo como um problema. A pessoa comprou um fogão, um forno, e ele veio da Itália. E ele veio GLP. Né? Um aquecedor. Ele vai ter que trocar o bico. Né? Onde que ele vai trocar o bico? Ele vai conseguir esse bico? Né? Eu tenho visto assim, o pessoal ter dificuldade em conversas. Né? A gente até hoje não fez nenhuma implantação, já fizemos estudo e tudo e barramos nessa questão. Entendi, bem interessante. Né? Até para os arquitetos, né, saberem, uma dica boa aí para quando vai comprar os elétricos, tomar cuidado como que está a infraestrutura da edificação. Sim, isso. Nossa, é muito desafio. E Gustavo, assim, qual que é a tua visão assim, que você poderia passar para esses síndicos que estão passando alguns desafios, que nem a gente comentou ali sobre os vícios ocultos, implantar essa gestão? O que você pode passar para esses síndicos que estão sofrendo alguns problemas também que a gente relacionou aqui? Sim, com relação a vício oculto, né, a minha recomendação é ir atrás do engenheiro que tenha especialidade em diagnóstico. Né? Não adianta ser qualquer engenheiro. Né? Porque a engenharia, como em diversas profissões, ela tem os seus segmentos ali de especialização. Então, de ter essa assessoria, isso aí ajuda muito. Né? Vou fazer a fachada, será que tenho ou não tenho patologia? Como é que eu vou chegar e fazer um quantitativo e um qualitativo do que tem? Com o engenheiro, ele vai levantar. Muitas vezes sai mais barato do que você contratar só um profissional, uma empresa que vai chegar e vai bater o olho e vai dizer 200 mil. Sim. Né? Então, traz os parâmetros, né? Ele não tem, o parâmetro é o olho dele, né? Então, a primeira coisa, ela vai estar dentro disso ali. Né? Você tem o problema, busca um profissional habilitado, né? De preferência especializado. E outro não vai fugir muito de buscar conhecimento. Né? Então, vai fazer a busca de conhecimento com relação a... Existem, né, sites que são especializados nisso, existe a informação, existe até em Balneário Camboriú, já estamos falando da nossa região, né, profissionais aqui que dão cursos, né, então buscar essa informação. Então seria dentro disso. E claro, daí vou buscar com relação à parte de tecnologia. Vai também cair meio na situação do estudo e de você conseguir sites especializados que possam fornecer essa informação para ti. Está sempre buscando evolução, não né? dá para parar. Não dá para parar, tem que ir em evento, tem que, né? Evento é muito legal, então tem os eventos que vocês fazem ali, esses eventos são muito bons, tem o network, tem novas tecnologias, então se aprende ali, né? Então, essa conversa que a gente está tendo, também se tem lá, eu tive tal problema, eu resolvi de tal forma. Sim. Então, isso é muito importante. Eu diria isso.
Gente, maravilhoso, né? Falar com o Gustavo aqui. A gente tá tempos esperando o Gustavo vir aqui conversar com a gente. Ele está participando também da parte da diretoria, né, da Associação de Síndicos. Sim, correto. Aproveitar para convidar os síndicos que não fazem parte ainda das BALC. Pode falar um pouquinho também, Gustavo, sobre as BALC? Pessoal, realmente vir para as BALC, buscar entrar que seja no Instagram, buscar informação, porque as BALC ela é a Associação de Síndicos de Balneário Camboriú. Ela foi formada, né, a época que se formou a associação, foi para realmente defender interesses. Existiam problemas crônicos em Balneário, né, desafios com o poder público, e ali se viu a necessidade de fazer, de formar a associação. Né, e se resolveu, se conseguiu. Ainda problemas com o poder público, até ultimamente a gente teve de novo, e as BALC teve em cima lá firme. Né, então, ela é muito importante que o síndico venha, se associe. Tem eventos, tem palestras, tem informação, tem essa questão ali que está sempre antenado na parte do que pode pegar no síndico com relação até a última questão ali dos animais, ali de passar uma atribuição para o síndico que não competia a ele, situações que o síndico tem muita dificuldade, que é o corpo de bombeiro. Sim. As BALC sempre está fazendo algo com o corpo de bombeiro, né, para trazer, para informar, para realmente como é que vai ser o processo, qual que é o profissional, o que vai impactar no síndico e naquela estrutura. Então, isso é muito importante. Né? E se associar é uma associação daqui. É uma associação daqui de Balneário Camboriú. Ela não é de fora, ela não é de outra cidade, ela representa nós aqui. Então, eu acho que vale muito a pena. Na hora de se associar e pensar, tem que pensar na gente, no nosso grupo aqui, porque aquilo que falam, juntos somos mais fortes, e é verdade. E é verdade, fizeram bonito lá, desde a regularização sanitária lá, que encheram de síndico plenário, tem representatividade, e vai ter novidades aí, eu tenho certeza, logo vem o dia do síndico, é muito bacana estar aí, e o síndico somando também para evoluir esse mercado todo, né, do condominial. Tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, quem está começando agora, buscar quem são as empresas e os síndicos referência no Brasil mesmo, porque, né, tem muita falação às vezes e a gente está muito tempo no mercado e, né, sabe, fortalecer até as administradoras. Tem todo um papel assim que a gente vê que quanto mais engajar, mais o mercado evolui. Quero te agradecer mais uma vez, né? Pedir pro pessoal deixar um like pra gente. Estar sempre aqui mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês que assistiram até aqui. Obrigado. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.